E aí pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez vai ser um vídeo bem diferente, vai ser um vídeo bem físico mesmo. Não tô gravando sobre jogos, nem nada disso. Eu vim mostrar um pouco pra vocês sobre os alto-falantes aqui. Vim dar uma demonstração também e dar uma explicação e como eles tocam. Vou estar mostrando pra vocês a qualidade de cada um. Eu não vou saber a marca de todos, pessoal. Mas alguns deles estão um pouco machucados assim. Vocês podem ver aqui que não são todos que estão bons, mas a gente vai estar extraindo aí uma potência deles, certo? A gente vai estar utilizando aqui um rádio que eu comprei recentemente da Lilong. O rádio é esse daqui, ó. Vocês podem ver que ele é bem construidinho mesmo. Não é igual aqueles rádios da Multilaser. Eu usava um rádio da Multilaser, ele era bastante mal feito mesmo. E tinha muita distorção de áudio, né, na saída RCA dele. E querendo ou não, isso atrapalha muito a qualidade sonora que a gente quer, né? Nos alto-falantes aqui eu vou estar retirando os chicotes dele, mostrar melhor pra vocês. Tá sem nenhum arranhão, galera, tá zerado. Vocês podem ver aí que o rádio tá zerado, o rádio que a gente vai utilizar aqui. E eu comprei ele no Mercado Livre, galera. Eu não vou estar deixando o link aí não, mas se vocês quiserem o modelo é só vocês mandarem mensagem aí pra mim no... Mandem mensagem pra mim aí nos comentários aí que eu vou estar respondendo qualquer um. E o modelo é esse daqui, galera. Tô mostrando melhor aqui. Certinho. Certinho. Agora a gente vai falar um pouco dos alto-falantes, galera. Eu vou estar apresentando um pouco dos alto-falantes pra vocês aqui. Galera, quanto aos alto-falantes, vou estar começando com o que eu acho melhor entre eles, pro mais ruim. Eu vou estar fazendo a ordem do mais ruim pro melhor. O que eu acho melhor aqui e o que eu acho mais ruim entre eles, certo? Aqui eu passei uma cola aqui nesse daqui, então ele ainda tá colando. Vocês podem ver aí. Aqui depois eu dou um jeito de tirar esses amassados aqui na suspensão dele. Mas vamos do mais ruim pro melhor. Galera, eu vou começar com esse alto-falante aqui. Vocês podem ver que ele tá bem machucado aqui. Acabou que entrou uma chave de fenda aqui nele, parece. E ele possui 60 watts RMS, galera. Ó, o imã dele é bem parrudo, que vocês podem ver. E a gente colocou uma calota de tampinha da Heineken aqui nele. Ficou muito bom. Esse alto-falante era show, galera. Eu tinha vídeos dele tocando. Ele tocava muito bem, mas do tempo que ele ficou parado, a bobina dele, a centragem dele, na verdade. Centragem, pra quem não sabe, é essa parte aqui, ó. Essa parte de baixo. Essa marrom. Vocês podem ver que é tipo uma espiral. A centragem dele, galera, infelizmente afundou por conta que ele ficou guardado com coisas em cima. Então isso colocou peso em cima dele, meio que acostumou a centragem a ficar afundada. Então, se vocês forem ver o som dele, não vai ser um som tão interessante, galera. Vai ser bem baixo, pra falar a verdade. Mas quando vocês colocam o dedo embaixo dele e pressionam um pouco pra cima, o som dele volta ao normal, porque a bobina dele tá agindo sob pressão, galera. E a bobina ela tem que estar solta pro som poder sair mais uniformemente, sabe? E esse é o alto-falante daqui que eu acho o mais ruinzinho. A gente vai pro próximo agora. Próximo alto-falante, galera, é esse sub aqui. Ele é um sub de 5 polegadas. 5 polegadas, também 60 watts RMS. Vou até comparar o imã para vocês verem que o imã dele é bem mais parrudo. Mas isso não significa muita coisa. Mas o imã dele é bem mais parrudo que o imã desse daqui, da Heineken. E, assim, o que eu acho que... Galera, eu acho que ele toca bem. Só que esse é um alto-falante que bate bobina muito fácil, né? Tanto que a bobina dele... A centragem dele também tá um pouco afundada. Dá pra ver que tá um pouco afundada, igual o outro. Não tanto, mas dá pra ver um pouco. E, galera, ele excursiona pouco. Entendeu? Pra um alto-falante de 60 watts, ele excursiona pouco. A bobina dele bate muito fácil e ele perde muita qualidade muito fácil, galera. Não só a bobina bate, a cordoalha também bate. E ele não tem a calota dele, né? A calota dele eu arranquei recentemente porque era uma calota de plástico, assim, bem amassada. Então não compensava deixar nele. E
É esse aí, galera. Esse alto-falante, na verdade, ele é bem bom. Eu já vi vídeos dele tocando. Eu não sei qual é a marca dele. Mas eu já vi vídeos dele tocando na internet. E a galera acha ele muito bom. Vou estar deixando ele aqui. E vamos pro próximo. Eu vou estar mostrando esse daqui pra vocês, galera. Eu não vou saber exatamente. Aqui, tá dizendo. 20 watts RMS, galera. Ele é o mais pesado dentre todos aqui. Não sei o que eles colocaram nesse imã. Mas ele é muito pesado. Ele... Isso aqui, na verdade, não é o imã dele, galera. É um protetor. Mas vocês podem ver que o imã dele é bem parrudo. O imã dele é bem parrudo mesmo. Não sei o que esse alto-falante tem de errado, cara. Mas ele é um alto-falante muito seco, galera. Muito. Eu uso ele praticamente só pra usar como médio, né? Porque ele não compensa ser usado como sub. Como woofer, assim, não compensa. Ele não é um alto-falante próprio pra grave, galera. Eu só acho que compensa usar ele como médio, né? Você pode ver que a centragem dele é bem parruda também. Comparado com os outros, ela é bem mais dura. A execução dele não é tão fácil, entendeu? Mas só de você empurrar um pouquinho, você já sente que ele tá batendo bobina. Eu vou estar fazendo isso e mostrando aqui pra vocês. Bate bobina bem fácil, galera. Galera, voltando do pior para o melhor, vou estar colocando esse alto-falante aqui. Pessoal, o próximo alto-falante que a gente vai estar testando agora é esse daqui. Ele é um woofer de 4 polegadas, vocês podem ver. Eu particularmente acho ele muito bom, porque ele tem uma construção excelente, galera. No imã dele, fala que ele tem 15 watts, mas eu acho que ele tem mais watts do que isso. A bobina dele, pra vocês verem, é uma bobina interessante aqui, galera. Ela tem os furos aqui de respiração pro sub não aquecer no que tá tocando ali. A centragem dele tá certinha. Ele tem uma centragem pesada até, galera. Não é tão leve quanto as outras. E é um sub bastante parrudo aí, galera. Vocês podem ver aí a execução dele, ó. É uma execução até que interessante também, pro tamanho dele. E tá zero, galera. É só pôr uma calotinha nele e ele volta a funcionar perfeitamente. A gente vai pro próximo. Galera, próximo alto-falante que a gente vai estar testando aqui agora é esses dois alto-falantes aqui. Eu arranquei eles de uma caixa de som. Uma caixa de som antiga que eu tinha. É 10 watts cada um. 10 ou 5 watts. Acho que são 10 watts, pelo que eu já vi eles tocando. Em comparação com o alto-falante de 5 watts, eles tocam. Eles rendem bem. E galera, eles não são alto-falantes próprios para grave, né? Eu não acho eles interessantes para grave. Assim, apesar de que eles têm uma boa execução, assim. Ó, eles têm uma boa execução. Eu não achei eles próprios para grave. Porque eles são um alto-falante tipo de um papel. Acho que é celulose. Não sei que papel é esse. Mas eles são muito melhores para você usar eles como médio voz do que para grave, entende? Próximo alto-falante que a gente vai estar testando é esse daqui. Ele é um wooferzinho de 50 watts. Vocês podem ver que ele é bem parecido com o que eu mostrei pra vocês, de 4 polegadas. Eles parecem até que são o mesmo alto-falante, só que eles são diferentes em alguns aspectos. Só que eles parecem ser o mesmo alto-falante. Ó, construção de imã. E a construção de cone. Esse daqui parece que ele tá batendo bobina, ó. Mas eu vou dar uma ajeitada nele depois, colocar ele pra tocar, excursionar bastante pra ver se a bobina, às vezes pode ser sujeira, alguma pedrinha, alguma sujeira, alguma poeira na bobina que deixa eles fazendo esse barulho. E ele tem um furinho de respiração aqui. O outro, aquele diz que tem 50 watts. O outro ele não tem um furinho, mas ele tem um furinho na bobina. Vocês podem ver aí, ó. E esse daqui, o furinho é aqui, atrás. Para alto-falante desse tamanho aqui, esse tipo de coisa é raro, galera. E olha o imã dele, bastante parrudo. Vocês podem ver aí. Ainda maior do que o imã desse daqui. Colocando ele aqui.
Galera, o próximo alto-falante que a gente vai estar testando aí é esse alto-falante aqui que eu falei pra vocês que estavam colando. Galera, em consideração dos outros, eu vou falar pra vocês que o destaque dele não é o grave. Aí vocês podem ver que a construção dele é muito boa, muito bem feita. É um plástico, mas ainda assim é uma construção muito bem feita, galera. Pra um alto-falante desse tamanho. E eu acho que ele pega um pouco nessa parte aqui da questão do cone, né? O material é um material de papel, tipo papelão, parece bastante com o material do alto-falante branco que eu tinha mostrado pra vocês. Inclusive, eles têm quase o mesmo tamanho. Esse daqui é 3 polegadas e esse daqui é 4 polegadas, galera. Aí ele já deu uma colada, ó. Vocês podem ver aí, ó. Tá mexendo aqui nos cantos pra ver que não tá descolando e não tá solto. E eu acho que ele é uns 10 watts também, igual o outro, né? O ímã dele é um pouco maior, mas o ímã desse aqui é um pouco mais grosso, né? O ferrite. Vou estar mostrando pra vocês um alto-falante maior. Ele é 8 polegadas. Ele não tem tanto ímã, pra falar a verdade. Aqui ele tá descolado, a cordoalha dele. Ele é um alto-falante muito bom, galera. Assim, apesar de que ele peca muito na questão da centragem, a centragem dele é muito leve, galera. Tanto que, por exemplo, você pega um alto-falante desse daqui, que não pesa quase nada, você coloca em cima dele, ó, ele afunda. Vou tirar, colocar. Tá vendo que ele afunda porque a centragem é muito leve, galera. Muito, muito leve mesmo. Esse é o alto-falante com a centragem mais leve que eu já vi. Vocês podem ver aqui, ó. Tá focando aqui. Tá focando aqui de baixo. Ó. Meu dedo afunda com facilidade na centragem dele. É uma centragem que parece uma membrana. Aí, galera, o ímã dele não fala quantos watts ele tem, mas eu acredito que seja na casa dos 20, 30 watts aí. Ele é um alto-falante excelente. A voz dele é muito clara, assim, é muito cristalina a voz que sai desse alto-falante aqui, galera. E é isso aí. Bom, galera, agora a gente vai falar dos alfas de verdade. Estão eles aqui na mesa. E vamos começar com esse par de alto-falantes aqui, Gradiente. E, cara, excelente. Excelente alto-falante. Não tem o que dizer, cara. A voz deles é perfeita. Se for colocar eles para reproduzir grave também é perfeito. Vocês podem ver que a bobina dele é uma bobina excelente, galera. Vou estar colocando luz aqui para vocês verem. Aí, galera, a bobina dele, ela é bem robusta, galera. E vocês veem que ele tem uma execução excelente pelo tamanho da bobina dele. Vocês podem ver aí que a execução dele é perfeitinha. E cara, sem comentários para a qualidade desse alto-falante aqui. Muito bom. Ele acabou rasgando aqui, mas eu já colei já. Tá bem dura aqui essa parte agora, depois que eu colei. Mas continua tocando muito bem. E tô mostrando outro aqui para vocês. Vocês podem ver aí. Muito bonito, galera. Muito, muito bonito mesmo. Muito bem construído. É um alto-falante excelente. Acredito que deve ter uns 40 watts, os dois aqui. E agora a gente vai falar do irmão mais velho deles, né? Também é bem parecido, galera. Esse aqui é de 7 polegadas, se eu não me engano. É 7 polegadas. E é um alto-falante muito bom, galera. É um alto-falante muito bom. Ele tem basicamente a mesma construção dos outros pequenos ali. Se eu fosse construir um projeto de som, eu colocaria esses dois aqui como voz e colocaria esse daqui como grave. É um excelente alto-falante, galera. Vamos para os próximos, galera. A gente vai estar falando desses alto-falantes aqui agora. Esses 3 alto-falantes. Vou estar dando uma adiantada aí no vídeo. A gente vai estar falando desses 3 alto-falantes aqui. Vou pegar um por um. Mais fácil. Vamos começar com o mais fraco deles. Aqui a gente tem esse sub aqui. Galera, esse sub aqui. Que sub gostoso, cara. O grave dele é excelente, galera. É excelente o grave dele. O grave dele é aquele grave nível JBL, sabe? É limpo, galera. Ele tem uns furos aqui de respiração na construção dele, bem aqui. Aqui não dá pra ver na câmera, mas tá bem aqui os furinhos.
E sem comentários, galera. Esse alto-falante aqui é perfeito. Ele declara 70 watts RMS. Acabou apagando aqui do ímã, mas estava escrito aqui até um tempo atrás. Ele tem 70 watts RMS. E vocês podem ver, galera, voltando naquilo que eu falei, o alto-falante não se resume a ímã, né? Vocês podem ver aí, olha a diferença dos 50 watts RMS para ele que tem 70, né? E se eu colocar 100 watts RMS, quem queima primeiro é esse daqui, galera. Não tem como. Porque a questão é que o alto-falante, ele se baseia quase 100% na bobina, galera. O ímã só é um motor que empurra a bobina, certo? Então, quanto maior o ímã, mais força ele vai jogar na bobina. Só que todos esses alto-falantes aqui têm potência para tocar 100 watts RMS, mas nem todos tocam porque a bobina não aguenta. Ou seja, galera, um ímã ele empurra bastante potência, mas a bobina tem que aguentar. E a bobina desse alto-falante aqui, ela é muito boa, galera. Ele não tem a execução muito boa, mas ele desce bastante a frequência do grave, galera. Ele desce muito. Quando eu tinha uma caixa de som com ele, porque minha caixa de som era ele, mas o outro alto-falante da Polka Audio aqui, que tem 100 watts RMS, que eu já vou falar dele pra vocês. Também é um excelente alto-falante, galera. Dois alto-falantes muito bons aqui, galera, que estavam no meu projeto de som. E eu não tenho comentários, galera, do porquê que esse alto-falante ele é tão bom. Mas eu vou estar mostrando ele tocando aí pra vocês daqui a pouco. Eu vou estar mostrando todos eles. Vamos para o da Polka Audio. Galera, o da Polka Audio, ele é um alto-falante que declara 100 watts RMS. Eu já coloquei 100 watts RMS nele. É o pico do pico dele, ele não aguenta tanto assim. Se insistir, ele não vai queimar, mas ele vai feder. E eu não acho a construção dele tão boa quanto a do alto-falante de 70 watts que eu acabei de mostrar pra vocês. A construção dele eu acho melhor do que a dele. Só que o ímã dele é bem mais parrudo. Vocês podem ver o tamanho do ímã dele comparado com o ímã do de 70 watts RMS. O ímã dele joga muita força. Só que a execução dele não é tão boa pro ímã jogar muita potência, entendeu? Então, se aplicar muita potência nele, ele vai bater bobina, galera. Ele bate bobina, ele distorce um pouco, mas eles dois têm uma qualidade sonora bem parecida. Bem parecida mesmo. A bobina desse daqui, ela aguenta mais do que a bobina desse daqui. Porque quando eu já fiz os testes, quando eu vou aumentando a potência e aplicando mais watts RMS neles, e eu vou aplicando um volume mais alto, esse daqui excursiona menos que esse daqui. Esse daqui excursiona mais. Isso significa que a bobina está sentindo mais atração. Ou seja, aquele alto-falante que excursiona mais, ele tem a bobina mais fraca do que esse de 100 watts RMS. Porque quando você aplica uma potência mais baixa, esse daqui pula menos e esse daqui pula mais, né? Agora a gente vai pro mais forte entre eles aqui. Dois alto-falantes aqui. Eles são bem parecidos, galera. Esse daqui, ele tem 6 polegadas. Acho que é 6 polegadas. 6 polegadas, exatamente. Esse daqui, ele tem 6 polegadas, galera. Vocês podem ver que eles são bem parecidos. O ímã deles, inclusive, é praticamente do mesmo tamanho. Ó. Você vê que o ímã deles tem o mesmo tamanho, praticamente. Assim, em questão de diâmetro, o ímã deles é o mesmo tamanho, galera. Só que o ferrite desse alto-falante de 100 watts RMS aqui ainda é mais grosso do que o desse daqui, que eu acho que também tem 100 watts RMS. Só que olha a diferença de bobina, pessoal. Olha a diferença de bobina. A bobina desse daqui é colada na centragem. Tá mostrando aqui um ângulo. É colada na centragem, como vocês podem ver aí, ó. Já a bobina desse daqui é uma bobina bem... É uma bobina que tem um cone aqui, né? Um cone não, um cilindro. Ele tem uma capacidade de discussão bem mais alta do que esse daqui. Então eu acredito que esse daqui até uns 120 RMS ele vai estar tocando bem. Se aplicar 120 RMS nesse daqui ele vai estar queimando, galera. Entendeu? Bem robusto. Esse alto-falante aqui é muito bom. E galera, agora a gente vai estar testando os alto-falantes. Eu vou estar testando eles somente ligados no rádio. O rádio vai estar jogando 25 watts em cada aí, já vai dar para ter uma noção de som. E já vai dar para ter uma noção do quão o som deles é bom, entendeu? Então vamos estar fazendo os testes aí. Vamos começar com a mesma
ordem que eu comecei o vídeo, do mais ruim pro melhor.